É, porque logo que a gente conseguiu o visto, uma coisa que assustou, mas a gente já tinha uma ideia, era o preço, quais os documentos você precisa ter em mãos. Então a gente tinha que chegar ao centro de Auckland, que é onde a gente arrumou nossa hospedagem, e a gente viu algumas opções que tinha de transporte para chegar lá. Aqui a maioria das vagas pedem para você ter um transporte, porque o transporte aqui na Nova Zelândia talvez seja necessário. E para você que vai vir aqui para Nova Zelândia com a intenção de trabalhar, tem no nosso caso. Igual no nosso caso. Tem duas coisas mega importantes que você vai precisar para aplicar e conseguir um trabalho. Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Oi gente! E dessa vez... De uma maneira diferente, né? Geralmente a gente grava um vlogzinho aí andando nossa na rua rotina. Hoje a gente resolveu fazer um compilado de dúvidas e perguntas que o pessoal tem mandado pra gente, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, no WhatsApp, o que for ali, sobre os primeiros passos de quem tá vindo pra cá, pra Nova Zelândia, com o Work Holiday Visa, né? Pra quem não sabe, eu e Danilo, nós chegamos aqui na Nova Zelândia em novembro do ano passado. Então já nem parece que passou 4 meses, né? É, isso que eu ia falar, já tá assim, fazendo 4 meses que nós estamos aqui. E conforme nossa experiência e as coisas que a gente pode passar aqui pra vocês, nós esperamos ajudar vocês com todas essas dúvidas, porque quando foi a nossa vez... a gente ficou procurando em todos os lugares, assim, pra fazer esse compilado de coisas, assim. Às vezes encontrávamos resposta, mas nada muito junto. Então, assim, coisa muito picada. Então, nossa ideia é juntar essas primeiras dúvidas pra te orientar, chegando aqui na Nova Zelândia, só nesse vídeo. E se você ainda ficar com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente aqui, seja no Instagram, o que for, que a gente, tem um enorme prazer de ajudar aí. Isso aí. Então vocês se inscrevem aqui no comentário, inclusive se também gostou do conteúdo. E já deixa o like também no vídeo, né, pra ajudar a gente. E pra quem conseguiu o Working Holiday Visa, acho que o primeiro passo, assim, é conseguir uma passagem pra cá. Não conseguir não, é comprar uma passagem pra cá. Eu falo conseguir porque é difícil achar uma passagem num preço legal. É, porque logo que a gente conseguiu o visto, uma coisa que assustou, mas a gente já tinha uma ideia, era o preço alto da passagem saindo do Brasil pra vir aqui pra Nova Zelândia. Então isso aí, querendo ou não, vai ser um gasto. Vai dar uma assustada, mas vocês dão assegurado que quando chegar aqui vai valer a pena, hein? Vocês conseguem fazer o dinheiro da passagem ali em pouco tempo ali. Trabalhando, se a sua intenção for trabalhar, lógico. O melhor jeito, assim, de você encontrar uma passagem boa, num preço ok, é a questão da flexibilidade, né? Só que isso não aconteceu com a gente, porque, pra quem não sabe, a Marielle conseguiu o visto em 2023 e eu consegui em 2024. Porém, depois que você consegue o visto, você tem 1 ano para entrar no país. E a Marielle precisava entrar no país até dia 3 ou 4 de novembro. E como eu consegui o visto ano passado, eu tinha 1 ano para entrar. Porém, para mim vir junto com ela, eu tinha que vir até novembro. Então, no nosso planejamento, lembrando que o visto ele abre geralmente ali nos últimos meses do ano. Geralmente lá pro dia 10 de outubro. E aí aconteceu de abrir 10 de outubro e o meu visto, na verdade, o período de entrada aqui no país iria vencer dia 3 de novembro. Então ficou assim um curto período. A gente aplicou pro meu visto, a gente conseguiu, só que aí tem aquela parte do exame, tem a confirmação e tudo mais. Receber o visto realmente ali no e-mail, que é o que você vai precisar. E a gente tinha uma data para entrar limite. Levando em consideração o meu vencimento. Então a gente não tinha uma flexibilidade muito grande, né? Porque a gente não podia ter comprado a passagem antes, porque a gente não sabia se eu conseguiria o visto, por exemplo. Mas a partir do momento que eu consegui, só tava faltando a confirmação do visto, a gente tinha ali menos de um mês para entrar no país. E aí a gente ficou procurando todos os dias, falando assim, se a gente não conseguir encontrar uma passagem no preço ok, a gente vai ter que comprar o que tiver mesmo. Por conta dessa data. Agora, pra você que conseguiu o visto agora e vai começar a pesquisar e tudo mais, então é isso que o Danilo falou. Se você tiver uma flexibilidade com as datas, quando for fazer a pesquisa, não coloca uma data específica, por mais que seja do seu interesse. Coloca ali a pesquisa dentro do mês, ou de uma pesquisa dentro dos 3 próximos meses, 6 meses. E deixa salvo essa procura, né? Que você receber alerta ali de que a passagem aumentou, diminuiu. E um site que nós recomendamos, que a gente pode deixar aqui. O Skyscanner. O Skyscanner, que tem aplicativo também. Só para título de curiosidade, a gente conseguiu a nossa passagem 5.900 cada. Isso. Então, e foi uma promoção, tipo assim, que apareceu do nada, tá? Porque a gente estava acompanhando, a passagem estava por volta de 8 mil. 8, 9 mil reais. E aí, do nada, a gente abriu o site, a Mariela, inclusive, estava no Mato Grosso do Sul, gente, todo dia. A gente ligou pro outro e falou assim, a passagem tá tanto, vamos comprar. Isso não tinha recebido a confirmação do meu visto ainda. Só que a gente sabia, a gente tava muito positivo que a gente ia conseguir chegar aqui no tempo certo e a gente não precisava viajar separado. E aí a gente decidiu comprar. E logo pra frente, quando a gente chegar no tópico importante, a gente vai falar aqui pra vocês que isso até gerou um questionamento quando nós chegamos no país.
Então, um site que nós recomendamos é o Skyscanner. E a questão da flexibilidade ali, para você conseguir encontrar uma passagem num preço bom ali, tipo, não tem muito mistério não. Com a passagem comprada, já embarcando aqui para Nova Zelândia, uma dúvida que muitos de vocês têm, como a gente também, quais os documentos você precisa ter em mãos? Lembrando que você tem que ter essa documentação, mas pode acontecer deles nem pedirem, só carimbar seu passaporte, você passar direto e tudo mais. Inclusive, na hora da aplicação, antes de aplicar do visto, provavelmente você vai estar olhando ali no site todos os tópicos, alguns na verdade, alguns tópicos é escrito que eles, que pode ser solicitado, mas é que não seja obrigatório. Pode ser solicitado a apresentação de algum dos documentos. E é sempre bom ter, né? Documento assim nunca é demais. Precisou comprovar alguma coisa, tem que ter tudo em mãos. E o principal é o passaporte, né? Óbvio, tem que ter um passaporte válido ali, pelo menos pelo tempo que você vai ficar no país. Recomendamos que imprima eu ia falar impressa, que imprima o visto, porque o visto você vai receber um PDF no seu e-mail, no e-mail registrado lá, cadastrado num site. E, gente, imprima e tira, assim, umas 3 cópias. E é bom também porque, mais pra frente, quando vocês forem arrumar trabalho, eles sempre vão pedir o visto. Então, se você já tem ali pra pessoa imprimir ou e vai facilitar todo o processo mais pra frente. Então, fica mais fácil. Outro documento que eles podem pedir é a comprovação de grana, né? Isso. E aí, isso pode ser feito através de um extrato bancário. Porque o valor é de 4.200 dólares. 4.200 dólares, que pode ser pedido para que você comprove ali. Então pode ser extrato bancário se você tivesse dinheiro livre na sua conta. E precisa ser em dólar, tá? Não é em real, é uma observação importante. Ou comprovar com cartão de crédito. Se você tiver um limite... Outro ponto é que pra gente eles não pediram, só perguntaram. Vocês têm? A gente não precisou mostrar. Então tá bom. Inclusive perguntaram qual que era o total dos nossos limites somados, né? Porque nós porque éramos a gente falou assim, dois. Um cartão é tanto, outro é tanto. Ele falou assim, não, beleza. Quanto que dá? A gente falou lá e então tá bom. Porque a gente ficou na salinha umas 2 horas, né? Então, uma história importante já pra puxar aqui, engraçada que aconteceu, é que, como a gente falou pra vocês que comprou a passagem em cima da hora, por conta dessa falta de flexibilidade da nossa situação, que é uma coisa muito particular, eu e Danilo, a gente comprou a passagem com 15 dias, 20? Não, acho que foi uma semana e pouquinho no máximo de antecedência. Gente, vocês entenderam? Nem 15 dias de antecedência para a data que a gente ia chegar aqui na Nova Zelândia. Nós compramos essa passagem. Chegou aqui na imigração, eles perguntaram dos documentos e tal. Só que Mariela esqueceu. A gente passou pela parte de carimbar o passaporte tranquilo. A gente entregou o passaporte, o cara não fez pergunta nenhuma, carimbou. Verdade. A gente entrou e tipo assim, cara, foi muito fácil, não pediu nada. Só que aí, depois que você entra, passa por essa parte do passaporte, você tem que seguir algumas filas lá, declarando se você trouxe algum material, algum alimento, alguma coisa assim ou não. Aqui na Nova Zelândia eles são bem rigorosos com essa parte de biossegurança. E a gente foi só aqui não tinha nada pra declarar, não tinha nada no mochila e tudo mais. E aí quando a gente passou por um outro controle de passaporte, o cara colocou no nosso passaporte lá pra gente seguir uma outra fila. E nessa fila a gente ficou lá sentadinho com o agente da polícia aqui umas 2 horas conversando com a gente. E aí foi quando ele pediu tudo isso que a gente tá falando aqui pra vocês, menos o extrato bancário, que a gente não precisou mostrar, tá? Perguntou do seguro viagem. Mas perguntou também do seguro viagem, então é coisa importante de colocar aqui também pra vocês. Tenha seguro viagem. E no nosso caso, acho que a gente pode falar daqui a pouco, né? Antes de concluir isso, quais a gente recomenda. E aí, quando a gente comentou que, cara... o cara perguntou assim, quando vocês compraram a passagem? Gente, tem uma semana e pouco. Uma semana e meia. Mas... Aí ele falou, isso não é comum. Porque geralmente... Por que vocês compraram? A gente teve que explicar. Aí nós até falamos que a gente viaja, que a gente queria produzir conteúdo aqui, porque ele perguntou umas 20 vezes qual que era o motivo da viagem. Que tinha um canal no YouTube, ele fez a gente mostrar Galera, tivemos que mostrar vocês aqui, a gente, os vídeos, pro pessoal lá da polícia, mas deu certo. Então, acho que foi mais uma parada de rotina, tipo, ele foi muito gente boa. Inclusive ele falou assim, tomara que isso não gere um comentário negativo nos vídeos. Mas foi muito de boa, mas ficamos umas 2 horas sentados, ele fazendo todo tipo de teste na mochila e tudo mais. E tirou tudo da mochila. Mas foi tranquilo, assim. Foi. Então, assim, 2 horas sentados. Se acaso vocês se encontrarem na mesma situação que a gente, se você tiver todos os documentos e você estiver preparado... Até porque a gente já tem um visto, né? Então, que é o principal. E o objetivo, né? Que é vir pra cá, como o próprio visto fala, trabalhar e aproveitar pra viajar e conhecer o país. Não vai ter nada pra dever ou alguma coisa pra faça você sentir medo. Mas é importante você ter esse comprovante de dinheiro pra falar que você tem um valor ali pra comprar uma passagem de volta pro Brasil, se for o caso, e pra se manter aqui, pelo menos no início.
seguro viagem. Seguro viagem, graças a Deus, a gente nunca precisou utilizar. Mas a gente utiliza o Safety Wing, né? Que é um seguro viagens para nômades. Então ele cobre a maioria ali dos países do mundo. E é um valor fixo. O único valor que fica mais alto... por mês, eu acho. O único lugar que fica mais alto, eu acho, é para os Estados Unidos, assim. Mas os outros países é o mesmo valor. A gente coloca o valor e também o nome aqui para vocês pesquisarem, se acaso tiver interesse. E o bom que a gente recomenda esse seguro é que ele é flexível e que você não precisa investir muito dinheiro logo de cara. E também você pode cancelar a qualquer momento e a ativação dele é muito simples. Você pagou e já está ativo. Já está ativo. Só que a gente não sabe... Sendo sincero com você, a gente não sabe como é a questão da utilização dele. Você teve alguma emergência, precisou utilizar. Porque nós não precisamos, porque graças a Deus a gente não precisou, mas é isso, a gente não sabe. Então, para resumir isso tudo, você vai precisar dos seguintes itens. Anota aí. Então, o seu passaporte em mãos, o visto impresso, recomendamos ter mais de uma cópia, o seguro saúde, é o seguro viagem, seja o que for da sua preferência. Comprovação de grana. De renda, seja extrato bancário ou cartão de crédito, o limite do cartão de crédito. E eles também podem pedir um comprovante de estadia, onde você vai ficar acomodação. Mas isso é um tópico que a gente vai trabalhar logo na frente. Mas é importante, se você fez uma reserva, imprima ou tenha o print no celular, porque eles também podem pedir. E aí você está no aeroporto, né, e fica aquela dúvida, o que eu faço agora, para onde eu vou, o que eu devo fazer? Então a gente recomenda que você saque dinheiro, né, por via da tudo, mais que aqui a maioria dos lugares aceita cartão e paga com aproximação e tudo mais. A gente recomenda que saque dinheiro ali por uma garantia. Então se der alguma coisa errada com o cartão, der alguma coisa errada com o celular, você tem a garantia ali. A gente utiliza a Wise, que é um banco multimoedas. A gente nunca teve problema nesses 3 anos que a gente está viajando, a gente nunca teve nenhum problema com a Wise. E recomendamos que antes de você sair do Brasil, você baixe o aplicativo, faz seu cadastro, sua conta e já coloca uma graninha ali para você aprender a usar o aplicativo, né? Ficar mais conveniente. E depois de ter sacado uma grana de seguro, assim... A gente recomenda a questão da internet. Por mais que a gente não tenha comprado o chip no próprio aeroporto... Se você achar um chip lá da Skinny e seja só o chip, pode comprar e você baixa o aplicativo ali e contrata o pacote de internet que você quiser. A gente só não recomenda que você faça um plano, assim, porque eu acho que esse pacote da Skinny, a internet é boa e, é mais em conta, eu acho. E pra gente foi bem prático e o aplicativo é bem, assim, objetivo. Então, comprou o chip baratinho, acho que a gente pagou em média ali $5, eu acho. Baixa o aplicativo, coloca a internet em um pacote do seu interesse e aí você vai estar conectado. Eu vou deixar o símbolozinho da Skinny aqui. E a gente chegou por Auckland, né? Então a gente tinha que chegar ao centro de Auckland, que é onde a gente arrumou nossa hospedagem. E a gente viu algumas opções que tinha de transporte para chegar lá, inclusive uns bem caros. Que seria táxi, eu não sei os outros aplicativos. Eu não sei se é Uber também, era bem caro. E a gente optou pela forma mais barata que a gente encontrou ali, que era pegar um ônibus daqueles zonas de aeroporto para uma estação de metrô, de trem na verdade, e o trem para o centro de Auckland. Que é uma estação bem grande que distribui ali. Então inclusive, essa foi a opção que nós fizemos. A gente conseguiu esse ônibus de graça, tá? Porque o motorista não cobrou da gente. Então a gente não vai saber informar o valor desse ônibus, porém é uma opção mais em conta. É a mais em conta que a gente achou, acho. Chegou lá, outra dica, você não consegue pagar a passagem com dinheiro. Então você vai ter que passar por aproximação na Wise mesmo, seja no celular ou no cartão. Ou comprar um cartãozinho lá, tem uma maquinazinha lá do aeroporto lá, que você compra um cartão. E aí coloca... a gente não conseguiu comprar, a gente não conseguiu comprar, mas... Porque estava estragado no dia. Mas é uma coisa pra fazer. Então a gente pegou um ônibus e desceu na estação de trem. E da estação de trem a gente comprou um cartão. Aí sim a gente comprou um cartão e colocou crédito nele. E a gente foi até o centro de Auckland, né? Pra chegar na hospedagem que a gente tinha alugado. A gente, obviamente, vai recomendar aquela que a gente fez. O nosso que a gente fez e viu que deu certo. Pegar um ônibus e chegar na estação de trem, sabendo onde que vai descer ali. E é bom pra conhecer a cidade também. É bom que já faz o primeiro turismo ali. Porque a gente chegou na estação... Sabe quando assim, você sente que tá na cidade? Fala, caramba. E chegou na estação de trem, né? Todo mundo indo pro trabalho, passando, passeando, sei lá o quê. Indo pra escola. E a gente lá, assim, com 2 mochilas nas costas. Então é isso, galera. Anda de transporte público, que eu acho que também é uma imersão ali no lugar que você tá chegando. Vale a pena, é bem tranquilo. E é o carro. A tentativa de gravar o vídeo na frente da praia. Peraí. Corta, editor.
E o próximo tópico aqui é hospedagem. Então a gente recomenda aí que você alugue uma casa por Airbnb, um quarto, um hostel, o que for da sua preferência. No centro da cidade, próximo ao centro ali pelo menos. De maneira que você vai economizar na locomoção, você vai conseguir andar ali para resolver toda a parte burocrática. Gente, o centro de Auckland nos surpreendeu de tão pequeno que tá? Dá pra fazer tudo a pé. Então dá pra ir tranquilo a pé, você não vai gastar com passagem nem nada. E você vai ter que ir algumas vezes ao centro, tá? Seja pra questão da conta no banco, que a gente vai falar mais pra frente. Seja por questão da abertura do IRD ali também. Pra você conhecer também, o centro também ali. Então a gente recomenda que seja um hostel, um hotel ali, uma hospedagem. Que fique no centro da cidade. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do que a gente ficou. A gente recomenda ele por quê? Porque era um preço ok. Gente, já bota na cabeça que hospedagem aqui na Nova Zelândia não é barato. É muito caro a hospedagem aqui. E é geral, é no país todo. Somente se você converte, tá? Que a gente chegou com real, a gente tinha que converter. Tinha que converter pra saber quanto você estava investindo ali logo de cara. Ganhando aqui também não vale a pena, tá? Muito caro. E não é só opinião nossa, tá? É a opinião do povo que mora aqui. Mas o nosso... a gente, no hotel, o hostel que a gente recomenda, o hostel que a gente ficou, a gente recomenda por quê? Porque ele tinha cozinha, tinha lavanderia dentro dele, e era um quarto privado. Então a gente conseguiu ficar ali bem tranquilo. A gente conseguiu ir, era próximo ao supermercado, então a gente conseguiu ir ao supermercado também comprar coisa para fazer comida. Ficava bem no centro da cidade. Então a gente ia andando pro banco ou pra tudo ficava tipo 5 minutos ali perto. Então a gente recomenda bastante e vale muito a pena. E pra você que vai vir aqui pra Nova Zelândia com a intenção de trabalhar, tem... No nosso caso. Igual no nosso caso. Tem duas coisas mega importantes que você vai precisar pra aplicar e conseguir um trabalho. Que é o IRD e a sua conta no banco, né? Conta bancária ativa. O IRD, a grosso modo falando assim, é como se fosse o seu CPF, né? É o seu número fiscal aqui na Nova Zelândia. É através dele que vai ser descontado ali o seu... imposto de renda. E a gente já adianta, tá, gente, que imposto aqui é bem carinho, tá? E é alto, o desconto é alto, mas então é como se fosse um dia de trabalho na semana ali, só de você descontar de imposto. Já adianta isso aí já. E é automático, então você também nem precisa ficar preocupando pra... Então, resumindo, o seu IRD é como se fosse o seu número fiscal ali, então você vai precisar tirar isso. E também você vai precisar de uma conta no banco, porque quase 100% dos pagamentos aqui é feito através de banco. Então eles precisam do seu conta no banco pra te pagar. E óbvio, o Working Holiday, que é o visto que vai permitir você trabalhar aqui na Nova Zelândia. Eles sempre vão perguntar qual o seu tipo de visto pra ver se você encaixa na vaga. E o IRD, você vai ter que tirar ele de cara, né? Acho que foi o primeiro documento que a gente tirou aqui. E a gente ficou meio confuso assim, o que fazer, o que não fazer, onde ir, onde não ir, o que tem que fazer para tirar. Se você for procurar na internet como você tira o IRD, que é um dos principais documentos que você vai precisar aqui, vai falar que você precisa de uma conta no banco. Só que na verdade não precisa, tá? Porque a gente conseguiu tirar esse IRD antes de abrir uma conta no banco. Só que ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque você vai ter que entrar na internet, vai ter que entrar no site. Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição também do site que você precisa entrar. A gente viu pessoas falando que conseguiu abrir do Brasil, mas precisou fazer uma confirmação aqui. Porque eu acho que dá, tipo, você faz o início do processo. Um pré-cadastro, vamos dizer lá assim. do Brasil ainda, tem como fazer isso. Mas a gente não fez, a gente deixou pra fazer tudo aqui mesmo e deu certo. Você vai entrar no site, vai fazer um pré-cadastro, só que ele vai pedir uma confirmação de que você é você. Uma verificação, igual hoje em dia, essas coisas pra fazer cadastro ou compra online, precisa de uma verificação. E aí que a gente conheceu o Realme, né? Que é como se fosse um Gov aí no Brasil, tipo... trazendo aqui pro lado do Brasil. Então nele vai falar que você é você ali. Então você vai ter que fazer uma comprovação de que você é a mesma pessoa do passaporte, é a mesma pessoa que está tentando tirar o IR dele. E o Realme também tem um site e o aplicativo. Você vai colocar seu passaporte, vai preencher os dados lá. Lembrando que para tudo isso daqui você vai precisar de um número aqui da Nova Zelândia. Então por isso que é importante chegar um primeiro passo, comprar o seu chip aqui na Nova Zelândia. Inclusive quando a gente foi abrir, deu um probleminha lá que a gente precisou ligar o pessoal e eles resolveram pelo telefone, foi muito rápido. Foi bom. Então assim, aí você vai colocar seu passaporte, vai preencher certinho. E aí, que como é um aplicativo oficial que eles utilizam de várias formas aqui na Nova Zelândia, você vai ter a opção lá no site de verificar a sua identidade. Então vai levar o documento que você fez o cadastro. Inclusive, a gente tem e tirar um uma foto. Canal, a gente conta a história de como que a gente fez o passo a passo. Então é isso. Aí uma das agências que aparece lá, porque vai aparecer uma lista, é a AA, que é uma agência amarela aqui que resolve coisa de trânsito e outras burocracias da Nova Zelândia. Foi super rápido. Tá? A gente chegou lá, falou o que a gente queria fazer. A gente teve que marcar horário? Acho que sim. Não, marcar horário não. A gente só... Talvez. Tipo, não uma hora... agora. Mas a gente chegou lá, a pessoa pegou nosso passaporte, muito rápido. Resolveu o problema. Aí fizemos a verificação Realme ativo. Você vai receber um e-mail que o Realme tá ativo.
Lá no IRD, você vai meio que fazer uma ligação dos dois ali. Você vai colocar que vai verificar a sua identidade através do Realme. E aí você consegue abrir o bendito do IRD. E no site fala que é 5 dias, até 5 dias pra você receber esse número de IRD pelo e-mail. Mas a gente recebeu na mesma hora. O meu deu esse probleminha, mas quando a gente conseguiu ligar, a gente já recebeu na mesma hora, também. menos de um dia ali, os dois já estavam com o IRD. Aí ficamos animados com esse IRD na mão. E agora o que a gente faz? E com esse IRD em mãos, você vai precisar abrir uma conta no banco, né? E a conta no banco a gente vai falar aqui, recomendar do banco que deu certo pra gente, que é a Kiwi Bank. Então a gente tem até um vídeo aqui no canal do que aconteceu quando a gente foi abrir a conta no banco. Contando a história de tudo que a gente fez no dia. Porque acho que tem 3 bancos principais aqui, que é essa Kiwi Bank, que é como se fosse um Nubank daqui, tá? E acho que é ASB e um outro eu esqueci qual que é. ANZ. Só que esse ASB, quando a gente chegou lá pra marcar, porque você vai ter que fazer um pré-cadastro na internet para todos os bancos e até a agência para marcar um horário para você para fazer o atendimento, mostrar os documentos, perguntar, eles vão perguntar qual tipo de visto, qual tipo de conta. Então quando a gente foi marcar com esse ASB, acho que eles tinham horário só para semana seguinte. Então era tipo uma terça ou quarta-feira, só tinha um horário para quarta-feira que vem. Então como a gente queria o mais rápido possível ali ter esses documentos em mãos para procurar um trabalho, a gente falou assim, não vai dar certo, vamos ter esse outro banco. Foi aí que a gente foi na Kiwi Bank, a gente vai deixar o link aqui do vídeo, que foi o que mais deu certo pra gente. Depois que você faz essa conta, você já sai de lá com um cartão. Então você já pode utilizar a sua conta, movimentar a sua conta, inclusive arrumar um trabalho já de cara assim. Porque você já vai ter o IRD e a conta. Porque lembrando, pra você conseguir um trabalho, você precisa de uma conta e um IRD. Porque o pagamento sempre é feito ali pela conta bancária, então... Sim, então só resumindo, você vai precisar entrar no site ou ir lá na agência, eles vão te entregar um formulário, ou você pode preencher isso online para fazer o pré-cadastro para futuramente abrir a conta. Depois disso, você vai ver a disponibilidade com eles, agendar um horário, ir até a agência com o seu documento e visto e propósito da abertura da conta, e aí você vai conseguir abrir a conta. Como o Danilo falou, que o Kiwi Bank foi super prática, recomendamos vocês abrirem nessa conta. Agora que você já tem os documentos necessários e a vontade de arrumar um trabalho, como arrumar um trabalho aqui na Nova Zelândia com o nosso visto Working Holiday. Peguei o notebook aqui e vou mostrar para vocês umas 2 plataformas aqui que tem que principais. Trabalho aqui na Nova Zelândia, e eu vou mostrar para vocês como funciona a aplicação e como eles ofertam trabalho aqui na Nova Zelândia. Então a primeira é Trade Me. E a segunda é a Backpacker Board. E antes de mostrar pra vocês, o que a gente vai falar? Os trabalhos principais que vai ter aqui pra gente com esse visto é em hotéis, que é a hospitalidade, que vai entrar trabalho em hotel, atendimento, restaurante, bar, esse tipo de coisa. Em colheita, que vai depender da região e da colheita ali do momento, da estação que tá rolando, mas também tem site pra explicar isso pra vocês. E... eu acho que basicamente isso, né? E tem muito fazenda também, verdade. E tem opções também em trabalho em fazenda. Então bora ver no site as opções que a gente encontra hoje. Uma das opções aqui que a galera mais gosta de fazer quando entra pra cá é essa aqui, ó. Colheita imediata de kiwi. Então a galera chegou, o povo adora contratar viajante que tá a fim de colher aqui as frutinhas do momento. Aqui no próprio site já fala pagamento, então fala quanto você vai receber. Então aqui tá $24 mais 8%. Então todo mundo aqui que vai trabalhar aqui vai receber 8% a mais. Então é $24 que vai dar mais esses 8%, vai dar uns 26 ali. A localização, então esse que está em Tauranga, então já pesquisa aí na cidade. Aí mostra a região, tá falando se precisa ou não de alguma experiência. Aqui tá falando que não precisa de nenhuma experiência. Geralmente os trabalhos não precisam de experiência. Quando foi adicionado e qual que é a empresa que está oferecendo. Então eles falam aqui, precisam de 20 funcionários para a equipe de colheita de kiwis. Local de Palmares em Bay of Plenty, área de Tauranga. Tudo mais, a descrição do trabalho, tá falando o horário aqui, como você vai entrar em contato. Aqui, quer começar a trabalhar imediatamente? Por favor, envie uma mensagem de texto com os detalhes mencionados abaixo. Lembrando, tá, que a galera usa muito aqui Facebook e mensagem de texto. E esse aqui, por acaso, tá? WhatsApp. Mas a galera usa o WhatsApp também. Mas é mais Facebook, a galera aqui adora o Facebook. Adoro o Facebook. E aqui tá falando o que você precisa enviar e tudo mais. E se você algumas vagas falando para você se candidatar pela própria plataforma. Então tem aqui candidatos para essa empresa. E aí também prestar atenção no que cada vaga pede, porque igual nesse caso aqui ele trouxe alguns tópicos que ele quer que você envie na mensagem de interesse. Então nome, localização e tudo mais. Esse aqui, ajudante de cozinha, tá falando a mesma coisa, a posição, quanto paga,
a localização. E tá falando que tá procurando ajudante de cozinha para se juntar à equipe durante o verão. Então, basicamente... Bem resumidinho, né? E esse aqui, eles pedem para aplicar por aqui. Então tá aqui, candidatos para esse emprego. Aí você coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone, detalhes do visto, né? Vai falar sobre qual é o seu visto. Tem que ter a opçãozinha. E o que falar. Então você tem que escrever no mínimo 5 caracteres aqui. E uma coisa boa aqui na Nova Zelândia é que, como eles estão acostumados a receber muitas pessoas com esse tipo de visto, que é um visto para trabalho temporário, são pessoas ali viajantes e tudo mais, as coisas acabam sendo muito mais práticas do que você imagina e que muitas vezes você pode até estranhar, igual a gente estranhou com a facilidade que é conversar com o empregador e tudo mais. Porque aqui é muito assim, você que está interessado, você não precisa escrever uma mensagem, um texto gigante de 2 folhas, falando por que você quer aplicar para o trabalho. Gente, seja direto. História, tá? Aqui fala que é no mínimo 100 caracteres. A Marielle, quando ela leu isso pela primeira vez, ela achou que era no máximo 100 caracteres. A gente estava escrevendo antes pra galera nesse outro site que a gente vai mostrar pra vocês, um textão, mandando um currículo e tudo mais. Porque aqui, eu me interesso pelo trabalho, porque Marielle achou que era 100 caracteres ou máximo. Então ela escreveu, somos um casal brasileiro, queremos trabalhar, início imediato. Temos IRD e conta bancária ativa, início imediato, temos carro. Passou 1 hora, a pessoa do trabalho ligou. Então, tipo assim, é bem... Tem que ser prático. E o pessoal tá acostumado, então não precisa de e eu tenho que escrever uma coisa muito complexa, muito detalhada. Não foca nisso. Outro site é esse aqui, Trade Me. Esse site aqui, além de trabalho, tem tudo. Tem trabalho, tem carro, venda de carro, casa, objeto. É tudo. Um classificadão. A gente nunca conseguiu trabalho por ele. A gente aplicou para alguns, né? Mas nunca conseguiu trabalho por ele. Então, mas tá aí também mais um site. Pra vocês dar uma fuçada. Esse backpackers mesmo, que a galera... É mais voltado pra gente, né? Pra gente, isso que eu ia falar. E além desse, também lá no último, um dos vídeos que a gente produziu, é que tem o site chamado Seek, mas que também não é voltado pra pessoas com o nosso visto. E outra coisa também é Facebook. Então a galera usa muito Facebook aqui e tem bastante oportunidade de vaga de trabalho lá. Só que aí você também entra nos grupos de Facebook diversos aí também, vale a pena. Seja pra isso, comprar carro, tá? Eu acho que a gente pode deixar aqui na descrição alguns nomes de grupos que é legal você dar uma olhada e se familiarizar com o que tá rolando aqui com o pessoal que tem esse visto. Galera, e aí já puxando um gancho aí pra uma coisa importante, é que a maioria das vagas pedem pra você ter um transporte, porque o transporte aqui na Nova Zelândia talvez seja necessário. Seja uma coisa meio complicada assim de você chegar numa cidade ou outra com uma certa rapidez, né? Inclusive, o primeiro trabalho, assim que ela ligou pra gente, a gente falou assim, a gente pode estar aí amanhã, porque a gente já tinha um carro. E a gente tinha o interesse de trabalhar, né? E a gente conseguia esse trabalho aí, a gente chegou no dia seguinte, já fez uma entrevista com ela rapidão no dia. E outro dia a gente já começava. Então vale muito a pena você chegar na Nova Zelândia e comprar um carro. Na verdade, melhor dizendo, né? Vale a pena você comprar um carro. Às vezes você não vai ter aquela condição de comprar um carro de imediato, vai precisar trabalhar primeiro. E a gente também não tinha essa condição não, tá, gente? A gente fez na loucura. O segredinho nosso aqui, a gente tinha um dinheiro na conta, a gente pegou todo esse dinheiro, ficou com 500 reais na conta e comprou um carro. E 500 reais não, 500 dólares. E aí ficou aquilo. A gente tem esse dinheiro para arrumar um trabalho, trabalhar para uma semana, a gente conseguir ter mais dinheiro, porque estava zerado. Foi essa loucura que nós fizemos. Não recomendamos, tá? Não faça isso. Venha, se planeje bonitinho para não vir na loucura. A gente é meio doido. Mas, resumindo, né? Voltando. Na descrição desses sites que a gente mostrou aí pra vocês, tem lá, pode prestar atenção. Tenha um veículo confiável. É melhor para candidatos que têm veículo. O que acontece? Aqui na Nova Zelândia existem ônibus intermunicipais, porém com uma certa limitação. Bem limitado assim. Então não tem como você ficar dependendo 100%. Marcou horário. Outro ponto, coletivo. Em cidades grandes tem um sistema de transporte mais desenvolvido. Em outras cidades, igual essas que a gente tá morando, tipo de vilinha, não tem transporte. Então a gente recomenda que você compre uma caravana, igual essa que a gente comprou. Ou um carro também, que já vai te utilizar bastante. Sim. Né, que compra carro e traz uma barraca, a questão do carro é isso. Você vai ter que precisar de uma barraca para dormir ou vai ter que reservar uma hospedagem. Um hostel e tudo mais. Aí vai do seu planejamento e interesse. Todo lugar que você vai, a galera tem uma caravana parada na porta da casa e tudo mais. Então a gente recomenda que você tenha um, então vai te ajudar bastante. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando numa pack house, empacotando maçã, e pra gente não reservar uma hospedagem, a gente está dormindo no carro todo esse tempo. Então, a gente achou um lugar que a gente pode estacionar e ficar aqui. Então a gente tá dormindo no carro todo esse tempo aí, e tá valendo a pena. A gente tá economizando. Que muitas pessoas fazem. Tá tendo uma vivência diferente ali daquele que a gente estava acostumado a fazer.
e vale a pena, tá? E o doido é que pra onde a gente vai, a gente carrega a casa com a gente. Então em questões de emergência aí, eu vou te falar, deve umas emergências. O bom é que você tá com a casa aqui, ó, com você. Então, de verdade. Vai facilitar. A gente conheceu, inclusive, um brasileiro que a gente conheceu no aeroporto, que ele veio, ele trabalhou primeiro perto de Auckland, ele conseguiu chegar lá e ficou trabalhando lá, acho que uns 3 meses, juntou grana e comprou um carro. E agora acho que ele tá no sul. Porque dá pra fazer isso. Eu não tenho grana suficiente pra comprar carro logo de cara. Faz isso, comece a trabalhar ali perto de Auckland, ou pra uma cidade que você saiba que tem um transporte, ou que você arrume um jeito de chegar até lá. Trabalhe, junta grana e depois invista num carro. Isso vai facilitar então pra você se locomover, para encontrar um trabalho, para ter mais opções e, lógico, explorar o país enquanto você está aqui nesse país maravilhoso. E um dos jeitos de encontrar veículo, a gente também quer aqui mostrar para vocês, é através do Facebook, igual o Danilo falou. Inclusive o nosso a gente encontrou pelo Facebook, tá? Muitas pessoas utilizam Facebook, tem grupos, gente, que eu considero essencial. Você vai vir para cá para entrar, para procurar, seja dar uma olhada no trabalho, conhecer pessoas, encontrar carro, encontrar acomodação. Tem muita coisa no Facebook. O nosso a gente conseguiu através do Facebook também. Então a gente... É bom porque você vai estar comprando na mão de outro viajante, né? Uma coisa que a gente escutou quando a gente chegou aqui aqui tem algumas feiras de... Inclusive de a gente tem vídeo que a gente foi lá e a gente viu que era carro assim, que tinha acabado de montar. É que tipo assim, a galera aqui tem umas pessoas que elas compram carros, montam a campervan para revender. Isso. E às vezes ela dá aquela maquiada no carro ali e tudo mais porque era um carro que a galera, a família utilizava, que seja ali. Mas não era o propósito de viajar, morar dentro. Então, tipo assim... Tá bem basicão, ou então tá com a maquiada ali na questão mecânica. Pode acontecer também de outra forma, mas aí a gente comprando direto da mão de viajante, ele vai falar assim, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. E o carro eu nunca tive problema, eu viajo com esse carro, durmo nele, subo na montanha, faço isso. A galera querer vender e... Mentir, tá? Não tem como a gente botar a mão no fogo. Anuncia um carro, anuncia mais ou menos assim, ó. As características do carro, o que vai ter nele e o telefone de contato. Esse aqui, a pessoa está vendendo por um preço um pouco carinho, pelo que a gente já achou aqui, está pedindo $13 mil, mas você consegue encontrar aí menos de 10 mil. Um bom carro por 6, 7, 8, 9 ali. Inclusive, e carro que já é convertido a campervan, tá? Isso, inclusive as garotas que moravam com a gente lá, elas vendiam por 8 mil delas. E era muito bom. Era um carro, parecido com esse, tá? E era um carro, acho que era esse modelo, não era? Esse aqui, 2 pessoas dormem. Tem cozinha, igual o nosso, quarto. E aí o que acontece? As pessoas vêm pra cá, fica esse período e depois precisa voltar pra casa. Ela não vai carregar os acessórios de morar dentro do carro com ela. Então sempre esses carros, por isso que a gente até recomenda comprar diretamente com o viajante. Já vai ter um edredom, já vai ter uma cortina, já vai ter uma panela. E outra coisa é que os carros aqui, eles têm que passar por vistoria todo ano, é obrigatório. Então isso é uma garantia também de você saber se o carro tá ok. E essa vistoria que tem que passar todo ano chama WOF, né? Chama WOF. Então, que seria uma vez no ano o carro tem que passar. E se o carro for antes de 2000, ele tem que passar 2 vezes, mas é outro assunto. Então, normalmente o carro tem que passar uma vez no ano por uma vistoria. Então, se o WOF estiver atualizado, quer dizer que esse carro passou por uma vistoria recente. Então, inclusive, nós recomendamos você que vai comprar um carro, comprar dentro desses últimos meses antes de você comprar o carro. Por exemplo, geralmente a galera que vai vender costuma, por exemplo, agora a gente está em março. Ela vai vender, ela passou em final de fevereiro ou fevereiro por essa vistoria. Então o carro está em condições de você comprar. E aí o selo, vai vir um selo bem na frente do seu carro, que está atualizado. Que a vistoria ou a revisão foi feita ali pouco tempo atrás. Então vale a pena, compra carro que essa revisão está vencida. Vai acontecer mês que vem, daqui 2 meses. Porque você corre o risco de ter algum problema com o carro ali. E se acontecer, depois você não vai encontrar mais o dono, porque o cara foi embora, ficou aqui o tempo que ele quis e foi embora e você nunca mais encontra. Então anota isso aí, comprar carro com o WOF atualizado. E tem um outro que é o Rego. Rego. Eu não sei a pronúncia, mas a gente chamava de Rego. Mas eu vi, então, a gente falou Rego, aí depois outras pessoas, mas isso nem é inglês, né? A gente escutou as pessoas falando Rego, outros Rego. Então, eu não sei, mas é bem basicão também, que é a DIN. Como se fosse um licenciamento, né? É uma taxa governamental que você vai pagar. Isso dá pra pagar diretamente no site. Isso aí é bem simples também, é bem barato. O carro tá
tá pra pagar isso agora. Não vai ser um grande problema, porque vai dar, acho que, menos de $20 no mês. Tem como você pagar mensal, igualzinho licenciamento, gente. E é bem aqui, ó, no aplicativo, você vai colocar a placa do carro e vai pagar, ou pagar uma vez no ano. E outra coisa que é fácil também é transferência de carro, tá? Então, Loucura. por exemplo, Inacreditável. a gente comprou um carro, a gente tipo, conversou com os donos, viu o carro e tudo mais, a gente vai querer. Deu uma voltinha no carro. A gente vai querer. A gente foi até esse AA, que é uma agência. É o mesmo que a gente fez o Realme. Espera que tem um carro passando. E o bom é que as pessoas ficam olhando, tipo assim, o que esses dois doidos na frente da praia com a câmera e uma mesa aqui na frente? Voltando. Então, a gente foi até esse AA, né? Que a gente, mesmo que a gente fez o passaporte Realme, na mão. E aí, a pessoa pediu pra Marielle preencher um documento, pediu pro vendedor preencher um outro. Você faz uma conferência num site na hora ali pra ver se você sabe se o carro tem algum problema ou não. Isso, é como se fosse um registro, assim, as características do veículo, dos donos que passaram e tal. A moça vai perguntar se você viu. Odômetro, tem tudo lá. Aí eu falei, não, eu vi, eu sei qual que é a condição do carro. Aí ela perguntou, você sabe sobre o Wolf, o Radio? Falei, sei, tô ciente de tudo. Durou 5 minutos, tá? Perguntou se eu era habilitada, falei, sim, no Brasil. Não perguntou se eu tinha habilitação internacional, só que se eu era habilitada. Pegou meu passaporte, pegou o passaporte do ex-dono. Gente, isso tudo durou 5 minutos, tá? 5 minutos. 5 minutos o carro tava no nome da Marielle. Anotei. E acabou. Mas é impresso um documento, igual no Brasil, igual a gente tá acostumado? Gente, não, é um QR Code. Não é um QR Code, é uma barrinha, tipo barrinha de... Código de barras. Escrito meu nome embaixo, a placa do veículo. E ia chegar no e-mail dela daqui a um tempo. E chegou no e-mail. É isso. Comprei o carro e está no meu nome. Tá no nome dela sem problema nenhum. E aí eu lembro que a gente passou por isso, aí eu olhei pro ex-dono, ele era australiano, era um casal que vendeu pra gente. Aí eu falei assim, mas é isso? Tipo, não tem mais nada? Não vai chegar um documento? Ele, não, é isso aí, pronto, é isso aí, tá no seu nome. Aí eu perguntei pra moça da agência, ela, não, é isso mesmo, minha filha, acabou. Mas, gente, é muito prático, muito prático. Vale a pena. Então, só pra resumir, se você vai comprar, presta atenção e pesquisa a definição de Wolf e Radio antes de comprar seu veículo. E compre um que tem o Wolf atualizado, então, que foi no último mês, tudo mais, que é a garantia de que o carro tá mais tranquilo. Tá funcionando e foi passado. E sempre dá aquele test drive, né, galera? Gente, é normal. Pede pra dar a volta no carro, seja a pessoa dentro do carro ou você sozinha, pra sentir o motor antes de tomar a decisão. Peça pra montar a cama, vê se não tem nada quebrado nisso e tudo mais. Vê se tá tudo ok, se a cama que tá ali é suficiente pra você, porque às vezes pode ser uma cama menor e você muito grande. Ou é São detalhes casal, assim que você vai ter que ter na hora de você comprar um carro. Tem uma dica que ficou pro final aqui também, é que a gente utiliza o Trust, né? Pra dar uma economizada também e ter uma casinha só pra gente. Então, pra você que não conhece, existe uma plataforma chamada Trusted House Sitters, que reúne e conecta pessoas que vão viajar, que tem uma casa disponível com animal, ou às vezes também não precisa ter animal, e que procura alguém pra ficar na casa enquanto eles estão fora. E aí é quando entra a gente, que muitas vezes a gente consegue, a gente já fez isso em vários lugares do mundo. Inclusive a gente fez isso no início de fevereiro agora, aqui na Nova Zelândia, a primeira experiência que nós tivemos aqui nesse país. A gente cuidou de 3 gatos, 3 galinhas e um coelho, enquanto os donos viajaram por 3 dias. Né? Então nós ficamos lá na casa deles de graça. Enquanto eles estavam viajando, só pra manter a casa e realmente sentir que você é dono daquela casa. Acontece de ter vagas de 3 dias até vagas de 2 meses. Então, inclusive, eu vou entrar aqui agora no aplicativo e mostrar pra vocês algumas vagas que tem aqui na Nova Zelândia. Pra você que tem interesse em se cadastrar, você tem que fazer um investimento logo que entra, se inscreve na plataforma. Mas a longo período, se você pensar bem, vale muito a pena. Porque dependendo da quantidade de hospedagens e de lugares que você for ficar, esse valor que você investe, gente, não vira nada, assim, tipo... tem a primeira casa aqui que eu achei, ela tá precisando pra... Pera aí. Tem uma casa que ela precisa de pessoa de 12 de abril a 27 de abril, pra cuidar de 2 cachorros. Tem até um carneirinho. E um carneiro. O povo aqui adora ter carneiro, né? Aí eles postam foto da casa. Ou do lugar que você vai ficar. O aplicativo é bem arrumadinho. E pra você que tem interesse, a gente vai deixar link. A gente vai deixar link aqui na descrição de desconto, tá? Então clica aí. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado ou ajude pessoas que estão vindo pra cá, pra Nova Zelândia também, com o Work Holiday Visa. Que seja uma luz aí nesse momento novo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente lá no Instagram que a gente vai responder. A gente vai fazer um outro vídeo. Acho que um próximo vídeo ou um depois. Mais focado em algum desses tópicos. Detalhando mais alguma coisa aí pra vocês e respondendo algumas perguntas que ainda sobram. E tá frio!
E a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Pô, não esqueça de deixar o like, ajuda bastante a gente. Compartilhar esse vídeo, continuar acompanhando e comentar claro, também. Comentar também, verdade. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Vejo vocês semana que vem. Beijo!